Oi, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor a todos, né? E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. Nesse mês de junho, né? Um mês chuvoso, bem chuvoso aqui, né? Em João Pessoa, onde eu moro. Então, vamos lá ler mais um devocional, né? Para a honra e glória do Senhor. A gente tá em Marcos 9:1. Olha só que palavra linda o Senhor nos deu hoje. Ó, dizia-lhes também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder, né? Que ele estava falando para os discípulos dele, né? Sobre a chegada do reino de Deus. O Espírito Santo, quando ele veio a esse mundo, né? Ele é uma prova do reino de Deus, né? Que irá acontecer, né? O Espírito Santo, ele dá dons, né? Pra gente, né? Ser réis mortais, né? E isso demonstra que o reino de Deus está próximo, né? Que o reino de Deus existe, né? Graças ao Espírito Santo, a gente pode ler a palavra, entendê-la, né? A gente pode pregar, né, sobre Deus. A gente tem escrito na Bíblia assim que o Espírito Santo ele fala a Deus, né, com gemidos inexprimíveis, né? Então, é o nosso consolador, né? Tem escrito que é o nosso amigo conselheiro, né? Espírito Santo. E veio por meio de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo fez o sacrifício, né? Mas ele disse, né? Eu não vos deixarei só, né? Não vos deixarei só. Mandarei, né? Um amigo conselheiro, né? Que é o Espírito Santo. E está escrito na Bíblia também que toda blasfêmia, né, contra o Pai, contra o Filho é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é. Então, é o maior cuidado que a gente tem que ter ao falar do Espírito Santo, Deus, ao falar da palavra do Senhor, né, não blasfemar contra a palavra de Deus, contra o Espírito do Senhor. Não dizer que foi de Deus sem ser de Deus, sabe? Dizer assim, eu tenho a palavra do Senhor para você, mas muito cuidado com isso, porque você só deve dizer as coisas quando você sente no seu coração mesmo, quando Deus ele lhe fala para você falar, né? Porque às vezes tem muita gente que fala o que o outro quer ouvir, né? E não o que verdadeiramente é. Você tem que falar o que realmente é e não o que o outro quer ouvir. Deu para entender mais ou menos? Então, essa é a palavra de hoje. A gente vê o mover de Deus nas igrejas, né? Assim, os testemunhos, né? Isso é prova, gente, de que Deus existe, né? Que o Espírito de Deus ainda está aqui, né? O Espírito Santo de Deus ainda está trabalhando, né? Aqui nesse mundo. E a gente, ser humano, a gente pode pregar a palavra de Deus, né? Coisas que os anjos queriam pregar, mas Deus não os permitiu que eles pregassem, né? Nos permitiu, nos concedeu a nós que a gente mesmo pregasse a palavra de Deus um para com o outro, que a gente fosse testemunho de vida de um para com o outro. Então, seja testemunho de vida de Deus nesse mundo, seja o sal dessa terra, seja a luz desse mundo de trevas, né? A gente vê aí essa guerra que está acontecendo, né, na Rússia, a maldade, né? É entrelaçada, né? Você vê, né, que as pessoas estão nem aí pro próximo, né? Não se, os países eles não se metem nessa guerra, né? Porque tem medo da Rússia. E a Ucrânia está sendo bombardeada, toda destruída. A Ucrânia está totalmente destruída, né?
E a Rússia é mentirosa, né? A Rússia, ela fala que não tá bombardeando, que abriram lá, fizeram lá um buraco lá na usina lá que vai contaminar a água, né? Numa usina nuclear, e a Ucrânia disse que foi a Rússia. E a Rússia disse que não foi. Mas, gente, como é que um país ele vai querer contaminar a sua própria água para o seu povo beber? Para o seu povo morrer, ficar doente, para o seu país não valer nada? Obviamente que esse país não vai querer fazer isso, né? Porque essa água que é contaminada, né, por essa usina nuclear, não presta mais, né? Então é isso, gente. Fica sem prestar para sempre, né? Porque a água não vai mais voltar a ser boa, né? Porque tem coisa radioativa lá. Então é isso a palavra de hoje, né? Que a gente seja luz para esse mundo em trevas. Um povo egoísta, um povo que não pensa jamais no seu próximo. Um povo que só quer poder, mas esquece, né, que o poder, se não tiver gente, se não tiver povo, não tem poder, né? Vai governar quem? Vai mandar em quem, não é? Vamos orar agora, agradecendo essa palavra de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus, né? E se não tiver país também, mundo também, como eles vão governar, né? Vamos orar agora. Senhor Jesus, louvado e agradecido seja o seu santo nome. Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor, meu refúgio, meu baluarte. Repreendendo todo o mal, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas casas, né? Nas nossas famílias, no nosso corpo, Senhor. Tira toda doença, toda enfermidade, né? Tira todo o mal. Não permita que Satanás, ele adentre os nossos corações, adentre nossas casas, né? Em nome do Senhor Jesus, repreende esse mal. Em nome do Senhor Jesus, amém. Né? E a nossa luta não é contra o ser humano, né? A nossa luta é contra o espírito, contra as potestades, contra o reino das trevas nesse mundo, né? Satanás, ele tá aqui desde a fundação, desde o início do mundo, quando ele caiu dos céus, né? Então ele conhece o ser humano muito bem, tem escrito até na Bíblia isso, né? Que Satanás, ele conhece o homem muito bem, mas ele não conhece nada de Deus, né? Então, ele pode nos conhecer, né? Conhecer a gente muito bem, saber do que a gente gosta ou não gosta, saber como influenciar a gente. Mas quando a gente tem Deus, ele não pode nada, ele não conhece nada, né? Mas o ser humano, por meio do Espírito Santo, ele conhece a Deus, né? Além de sermos a imagem e semelhança do Senhor, né? Coisa que Satanás não é e jamais será. Então a nossa luta não é contra fulano, beltrano, ciclano. A nossa luta é contra ele. Ele, quando a gente tem que se ajoelhar e tem de orar, a gente tem que repreender a ele, a Satanás. E não repreender fulano, beltrano, ciclano. Porque tem pessoas que são instrumentos usados na mão de Satanás, mas que você seja um instrumento usado na mão do Senhor, né? Então essa é a palavra de hoje. Fique toda na paz de Deus e nunca se esqueça que Jesus Cristo te ama muito.